Dadas duas semirretas num plano concorrentes entre si, com ângulo θ e origem comum, e uma série de circunferências inscritas entre essas duas semirretas e sequencialmente tangentes entre si, qual é o raio do enésimo círculo, sendo que o primeiro círculo tem raio 0,5, ou seja, diâmetro 1. Para chegar na fórmula do raio do enésimo círculo, nós podemos calcular as fórmulas dos raios das primeiras circunferências inscritas e tentar descobrir alguma lógica de comportamento entre essas fórmulas. E, por indução, tentar deduzir a fórmula geral do raio do enésimo círculo. Então, veja, dando um zoom aqui na região da primeira circunferência, que tem raio de 0,5, eu destaquei aqui um triângulo retângulo, tá? Que parte da origem. Então, a gente pode traçar uma hipotenusa desse triângulo retângulo, partindo da origem, ou seja, do ponto de intersecção entre essas duas semirretas, e indo até o centro do raio. E ele vai ter como cateto o raio dessa circunferência, certo? E aí a gente tem aí que o seno de θ sobre 2, porque o ângulo entre essas duas semirretas é θ, então aqui, como essa hipotenusa vai até o centro da circunferência, então esse ângulo é θ sobre 2, exatamente a metade. Então o seno de θ sobre 2 é cateto oposto, que é 0,5, que é o raio da primeira circunferência, dividido pela hipotenusa, que é C. Então a gente tem aqui que C é igual a 0,5 sobre seno de θ sobre 2. Então essa primeira formulinha aqui a gente vai usar ela várias vezes nos cálculos seguintes. Então aqui agora vamos desenvolver o cálculo do raio dessa segunda circunferência, o R2. Tá? Então, dando um zoom aqui, nessa região, veja, eu aqui destaquei um triângulo retângulo, onde a hipotenusa tem origem na intersecção entre as duas semirretas e vai até o centro dessa segunda circunferência. Tá? Então, qual que é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É C mais 0,5, que é o raio da primeira circunferência, mais R2, que é o raio da segunda circunferência. E o cateto oposto desse triângulo retângulo é R2, também, que é o raio da segunda circunferência. Então, veja, R2 é igual a seno de θ sobre 2 vezes a hipotenusa. O que é a hipotenusa? C mais 0,5 mais R2. E o C é aquilo que a gente viu, 0,5 dividido por seno de θ sobre 2. Bom, aqui a gente já aplica a distributiva com o R2, tá? Eu fiz a distributiva só com R2, então ficou seno de θ sobre 2 vezes R2 aqui. Então, esse R2 vezes seno de θ sobre 2, eu posso jogar para o lado esquerdo do sinal de igual, então fica tudo que é R2 de um lado só. Então, aqui ficou R2 menos R2 seno de θ sobre 2. Certo? E aqui permaneceu a mesma coisa. Agora, aqui, eu faço a distributiva aqui, seno de θ sobre 2 vezes C, mais seno de θ sobre 2 vezes 0,5. Certo? E aqui eu coloquei o R2 em evidência, né? R2, abre parênteses, 1 menos seno de θ sobre 2. Agora eu tenho que substituir o C, tá certo? Esse C aqui que a gente obteve anteriormente, fazendo a substituição, tá? No lugar do C, e aí ficou o quê? R2 que multiplica 1 menos seno de θ sobre 2. Aí, fazendo a substituição, ficou 0,5 mais 0,5 vezes seno de θ sobre 2. Tá? Eu coloco esse 0,5 em evidência,
Então ficou 0,5, 1 mais seno de θ sobre 2. Esse 1 menos seno de θ sobre 2 passa para o lado direito do sinal de igual, então ele passa dividindo. Então, acabei achando aqui o que é o R2. Então, R2 é igual a 0,5, que multiplica 1 mais seno de θ sobre 2, dividido por 1 menos seno de θ sobre 2. Então, esse R2 aqui, eu vou precisar usar ele posteriormente para calcular o R3. Então, ele é um processo, isso aqui é um processo iterativo, recursivo. O anterior eu tenho que usar para calcular a fórmula do próximo, ok? E agora, a partir daqui, nós vamos calcular o R3. Então, o processo é exatamente o mesmo aqui, ó. Vamos dar o zoom aqui, ó. Então, essa linha amarela aqui, ó, é a hipotenusa do novo triângulo retângulo que eu tracei aqui. Então, essa hipotenusa tem origem na intersecção entre as duas semirretas e ele vai até o raio da circunferência de raio R3. Então, o que é essa hipotenusa? É C mais 0,5 mais 2 vezes R2, tá certo? Mais R3. Essa aqui é a hipotenusa. Então, o processo é exatamente o mesmo. Ó. R3 é igual a seno de θ sobre 2, que multiplica a hipotenusa. E a hipotenusa é isso daqui que a gente viu lá. C mais 0,5 mais 2 vezes R2 mais R3. Tá? E o R2 é o que a gente tinha calculado antes. Então, a gente vai usar tanto o R3 como o R2 para fazer as substituições. E aqui é todo o processo, então, de desenvolvimento do cálculo do R3, tá certo? Ó, então, aqui do lado esquerdo, eu repeti lá o valor de C e o valor de R2 que a gente obteve anteriormente. Vamos ter que substituir tudo isso aqui novamente aqui para a gente chegar no R3. Ó. Então, aqui, ó. Então, R3 é igual a seno θ sobre 2 vezes a hipotenusa, que a gente tinha visto anteriormente. E aí, aqui, ó, eu já vou fazer o quê? Aplicar a distributiva, multiplicar o seno de θ sobre 2 vezes o R3, tá certo? Ó. Tá aqui, ó. R3 vezes seno de θ sobre 2, porque aí depois eu vou pegar tudo que é R3 e botar para o lado de cá do sinal de igual. Então, tá aqui, ó. R3, então virou, aqui era mais R3 vezes seno θ sobre 2, foi para o lado esquerdo do sinal de igual, ficou menos R3 seno de θ sobre 2. Tudo que é R3 ficou de um lado só. E aqui eu já fiz a substituição do C, né? Então, onde era C aqui, já foi substituído por esse valor aqui, 0,5, sobre seno de θ sobre 2. E aqui, para não me alongar, eu vou deixar aqui e vocês fazem o pause e vocês observam como está o desenvolvimento aqui de tudo. Ó. Então, foi feito as substituições do C e do R2. Então, e aí eu vou direto aqui, ó, para baixo, para o vídeo não ficar muito comprido. Então, eu vou aqui, ó, eu vou dar o passo, vocês olham aqui, tem tudo passo a passo, o desenvolvimento dessa fórmula do R3. Eu vou só aqui destacar essa parte de baixo aqui mais para frente, que é o seguinte, ó, a gente chegou aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Então, ó, R3 é igual a 0,5 mais seno de θ sobre 2 mais 0,5 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. Essa expressão no numerador, ele é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, a gente pode escrever da seguinte forma, ó. Raiz de 0,5 mais raiz de 0,5 seno de θ ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso que está aqui do lado esquerdo. Então, esse raiz de 0,5 eu posso colocar ali em evidência, né? E ele eleva ao quadrado. Então, 0,5, raiz quadrada de 0,5 elevado ao quadrado dá o próprio 0,5. Então, como ele está em evidência, né? E aí, o que está aqui entre parênteses vira 1 mais seno de θ sobre 2 ao quadrado. Então,
está aqui a fórmula do R3. Tá? 0,5 que multiplica 1 mais seno de θ sobre 2 ao quadrado, dividido por 1 menos seno de θ sobre 2 ao quadrado. Perceba o seguinte, ó. Olha a diferença entre o R3 e o R2. Ó, o R2 é a mesma coisa, tá? Só que o R3 ele tem um 2 na potência. Ele está elevado à segunda potência. Então, o resto é tudo igual. Então, nós estamos vendo aí uma lógica aí de comportamento entre essas fórmulas aí, ó. A única coisa que está mudando é a potência. Então, olha, o R4, a gente vai ter todo aquele trabalho novamente, mas eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, mas vai dar isso aqui, ó, tá vendo? Vai dar exatamente o que a gente achou para o R2 e para o R3, só que na potência vai ser 3, tá? Então, no R2 a potência é 1, aí você não precisa escrever nada, e no R3 a potência é 2, então no R4 a potência é 3. Tá? Então, aí dá para deduzir a fórmula do enésimo círculo. Tá aqui, ó. Então, o raio do enésimo círculo é o quê? 0,5 que multiplica 1 mais seno de θ sobre 2, dividido por 1 menos seno de θ sobre 2, né? Tudo isso elevado a n menos 1. Então, se eu quiser o raio do 20º círculo, é só eu fazer 20 menos 1. Então, eu elevo essa fração, né, 1 mais seno de θ sobre 2 sobre 1 menos seno de θ sobre 2, eu elevo a 19, a 19ª potência. E é isso. Então, a gente usou um processo de recursivo para deduzir a fórmula da enésima circunferência. E só para concluir, nessa sequência de circunferências, os raios eles crescem em progressão geométrica, cuja razão é dado por 1 mais seno de θ sobre 2 dividido por 1 menos seno de θ sobre 2. Ou seja, o raio de uma determinada circunferência é o anterior, é o raio da circunferência anterior multiplicado por 1 mais seno de θ sobre 2 dividido por 1 menos seno de θ sobre 2. Então é isso, o raio dessas circunferências cresce em progressão geométrica. Ok? Abraço a todos.